Não tem como não se emocionar. Neste episódio, nós vamos te contar a história desse morro que já abrigou 4.000 pessoas e hoje é um mirante gratuito no Rio, com uma vista para o Pão de Açúcar e para o Cristo. E olha que a história que esse lugar esconde é realmente chocante. Também vamos te mostrar um museu que tem aqui, que foi recentemente reinaugurado, com uma história extremamente impactante e emocionante. Posso dizer que eu fiquei muito tocada. E para fechar todo esse momento de descoberta, vamos provar o coração e o pão de alho no famoso Galeto Sati. E vem opinião por aí. Até porque, para ser patrimônio cultural do Rio e ter tantas comidas premiadas, não é de brincadeira, né? Vista épica de graça, uma história que emociona e uma das comidas mais famosas da Zona Sul, tudo isso num vídeo só. Fica até o fim que esse passeio vai te surpreender. Então vem com a gente? Estacionamento gratuito, rampa de acesso, um monumento histórico, vista do Pão de Açúcar, vista do Cristo Redentor, um museu. Vocês sabem que lugar é esse? Esse é o Mirante do Pasmado, localizado no Morro do Pasmado, em Botafogo. Para entender esse lugar, a gente precisa voltar no tempo. Isso aqui era a favela do Pasmado, no Morro do Pasmado, em Botafogo. Os primeiros barracos apareceram ainda na década de 1920. No início dos anos 50, a favela começou a crescer de verdade. Os jornais da época já cobravam uma providência da prefeitura antes que 30 ou 40 barracos virassem centenas. E viraram. No auge, quase 4.000 pessoas moravam aqui. O governo do estado realizou uma remoção radical da comunidade em janeiro de 1964. Os barracos de madeira foram destruídos por um incêndio provocado durante a desocupação. As últimas casas que ainda resistiam foram queimadas. A favela foi removida e no lugar dela criaram um parque. Hoje, no lugar da favela, existe o Parque Yitzhak Rabin, também conhecido como Morro do Pasmado. O nome é uma homenagem ao ex-primeiro-ministro de Israel, símbolo da luta pela paz. E o mirante, porque pasmado. Existem duas versões. A mais popular diz que quem subia esse morro e via essa vista pela primeira vez ficava pasmado, de boca aberta. A outra versão, mais antiga, tem a ver com a geografia do lugar. O morro fica pasmado, isolado, no meio da cidade. E olha, depois que você vê essa vista, você entende por que o nome pegou. E olha o que você tem aqui de graça: a Enseada de Botafogo, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. E também um obelisco e um museu. Tudo isso sem pagar nada, sem fila, sem multidão, com estacionamento gratuito e rampas de acesso. E mais ainda tem um espaço reservado para as crianças ficarem brincando e se distraindo. E aqui ainda tem um quiosque que você pode tomar um cafezinho, água de coco, o que preferir. Se você tá gostando desse vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso nos ajuda a trazer sempre mais conteúdos para vocês. O que eu vou mostrar nesse próximo bloco me chocou profundamente. O monumento tem 20 metros de altura e é dividido em 10 blocos, um para cada mandamento. E na base a frase mais poderosa de todas: não matarás. Olha o contraste. Em cima, a beleza da Baía de Guanabara. E embaixo, a lembrança do que a humanidade foi capaz de fazer. Somos apenas crianças, Helena. Você acredita em um mundo em que se matam crianças? Mas o que mais emociona está no subsolo. Não tem como não se emocionar. São milhões de vidas, né? Milhares de vidas, poucos sobreviventes. Muito além de holocausto. Tudo que se vê aqui vai muito além. Para entender esse lugar, a gente precisa entender o que aconteceu. Entre 1933 e 1945, o regime nazista perseguiu e exterminou sistematicamente cerca de 6 milhões de judeus, e no total mais de 11 milhões de pessoas foram mortas. Deficientes, homossexuais, ciganos, comunistas, qualquer um considerado diferente pelo poder. Esse é considerado o maior crime contra a humanidade da história moderna. E o Rio de Janeiro decidiu que essa memória não podia morrer.
O memorial tem uma exposição imersiva dividida em 3 áreas, que conta a rotina dos judeus antes, durante e depois da guerra. Aqui você encontra histórias de gente real, como a da princesa Maria Caroline, bisneta de Dom Pedro II, que foi morta numa câmara de gás por ter uma deficiência, ou a de um jovem que com apenas 24 anos liderou a resistência no gueto de Varsóvia. São relatos de vítimas e sobreviventes que vão te atravessar. E aqui vai a novidade que pouca gente sabe. O memorial ficou fechado por mais de um ano, desde dezembro de 2024, para manutenção e reestruturação. Ele reabriu ao público em 8 de março de 2026, no Dia da Mulher, sob nova gestão. E na reabertura, veio uma exposição nova sobre as mulheres que lutaram contra o nazismo. E essas histórias jamais serão esquecidas. Elas vivem dentro do Memorial do Holocausto. Se você está visitando agora, está vendo um lugar que acabou de renascer. É impressionante tudo que você vê aqui, tudo que você sente. Só de entrar aqui, não tem como não se emocionar. É uma história real. Souza Dantas emitiu o tão almejado documento com uma data anterior à proibição. Rafael e a família foram então para Portugal. Eu vim aqui achando que ia ver só um museu. Eu saí daqui entendendo por que a gente não pode esquecer. Esse lugar não é sobre morte, é sobre lembrar para nunca mais se repetir. O parque funciona todos os dias, das 8 às 22. O memorial funciona de quinta a domingo, das 10 às 18. A última entrada é às 17. E o melhor, a entrada é totalmente gratuita. Você só precisa retirar o ingresso pelo site da Simpla ou na hora mesmo. A melhor forma de chegar no Morro e no Mirante do Pasmado é de meios próprios, táxi ou Uber. Isso porque não existe linha de ônibus que te deixem na porta do Mirante. O acesso é pela Rua General Severiano, subindo uma ladeira em direção à Praça Engenheiro Bernardo Saião. Se você colocar Morro do Pasmado no seu GPS, vai indicar o trajeto certinho. Agora, depois de tanta história e vista linda, a gente merece comer bem. E eu vou te levar num lugar que é patrimônio cultural do Rio. O Galeto Sat, em Copacabana, bem pertinho dali. Se é patrimônio, vocês já sabem que tem fila, mas compensa. Fundada em 1962 por 2 espanhóis, o SATS é uma instituição da boemia carioca. Em 2022 foi declarado Patrimônio Cultural do Rio pela Prefeitura. E o que não falta são chefes famosos vindo comer aqui. E o que a gente veio provar? O famoso coração de galinha mal passado na brasa com aquele tempero que não tem igual. E o pão de alho, que é simplesmente lendário. Vocês vão ver. Infelizmente o chopp teve que ficar para um outro momento. Me faltam palavras para descrever esse coração. Acho que é o coração mais gostoso e melhor temperado que eu já comi na vida. Esse é o Rio de verdade. Pista épica de graça, história que emociona e comida que fica na memória. E se você chegou até aqui, espero que tenha gostado, mas me conta nos comentários a sua real opinião, o que você achou, se você já conhecia, se não conhecia, se sabia dessa história e quem você levaria para conhecer com você. Estamos começando nessa jornada de descobrir os lugares mais incríveis, diferentes, com muita história, às vezes pouco conhecidos e com muita comida boa, e contamos com vocês. Então já comenta aqui embaixo qual é o próximo destino que vocês gostariam de ver aqui. E não deixa de seguir a gente nas nossas outras redes aqui que vai aparecer na tela, para acompanhar todas as novidades. Um beijo e até o próximo destino!